Ora então, mais uma vez, boa tarde a todos. Bem-vindos ao quarto e penúltimo dia da Exesp Open Week. Hoje vamos falar sobre a enfermagem do trabalho e a vantagem da formação pós-graduada nesta área. Para isso, contamos com a presença dos nossos ilustres convidados, professor Marmeleiro dos Santos, professora Maria do Céu Mota do Nascimento, enfermeiro José Bizarro e também o professor Fernando Nunes, que vem enriquecer ainda mais aqui este painel dos oradores. Desejo a todos um excelente webinar e passo agora a palavra então ao professor Marmeleiro dos Santos, coordenador desta pós-graduação da Escola de Enfermagem São Francisco das Misericórdias. Obrigado. Ora, muito obrigado, boa tarde a todos os seus convidados que fizeram o favor e disponibilizaram para participar e dar a sua colaboração neste webinar e naturalmente à escola por esta iniciativa que é de louvar e a todos os presentes, aqueles que tiveram de facto curiosidade e se inscreveram para ouvir o que temos para dizer e que espero e desejo que vá de encontro às expectativas de cada um. Irei apresentar e penso que vamos seguir esta ordem depois de eu fazer umas breves palavras, em que consiste basicamente a formação pós-graduada nesta escola. Já vamos para a 8ª edição. Depois passarei a palavra à professora Maria do Céu Nascimento, depois ao nosso professor convidado, Fernando Nunes, quer um, quer outro, no âmbito dos riscos profissionais. Não nos podemos esquecer que a enfermagem de trabalho é uma disciplina que faz parte de algo maior que é a saúde ocupacional, e a saúde ocupacional é composta por diversos técnicos, não só o médico de trabalho, o enfermeiro do trabalho, psicólogos, técnicos de segurança e higiene no trabalho. O termo higiene agora tem estado um bocadinho fora de moda, e, portanto, é o técnico de segurança no trabalho. E por fim, o enfermeiro José Bizarro, que foi aluno dos primeiros cursos, das primeiras pós-graduações na escola, na ESESM, do qual tirou, entendemos nós, muito proveito, na medida em que desempenha funções exclusivas de enfermeiro de trabalho na Câmara Municipal do Seixal, e é também com muito gosto e um agradecimento todos os dias por aceitar alunos das pós-graduações, que a partir daí passou também a ter competência para acompanhar alunos em estágio na componente prática da pós-graduação. Portanto, para já, mais uma vez, obrigado a todos. E eu falarei então aqui um bocadinho, se me permitem, vou passar um PowerPoint para ir acompanhando, mas se não sei, penso que como foi apresentado, não haverá perguntas agora já a meio, e depois ficarão para o fim. Portanto, estamos disponíveis no final, uma vez que é esta a regra, para qualquer questão que queiram colocar, seja de que índole for. Então, se me permitem, só uns segundos. Vamos partilhar aqui o ecrã. Ora bem, o tema é as vantagens, e entendemos nós que seria pertinente falar das vantagens da formação em enfermagem de trabalho, porquanto, eu digo isto, infelizmente, na medida em que é do nosso conhecimento, é do conhecimento geral, não haverá propriamente um estudo científico, mas a percepção empiricamente, sabemos que a maior parte das escolas não tem uma disciplina no curso base, no curso de licenciatura, sobre a enfermagem de trabalho. E surgem-nos alunos na pós-graduação que nunca ouviram falar de enfermagem de trabalho, não fazem a mínima ideia do que é, e o primeiro contacto que tiveram foi quando se tornaram profissionais e a partir desse momento foram convocados, uns sim, outros não, foram convocados para fazer um exame, o dito exame de medicina do trabalho. Erradamente classificado como exame de medicina do trabalho, será um exame de saúde no âmbito da saúde ocupacional. E, portanto, nessa sequência, entendemos que há aqui uma lacuna que devia ser suprida e que as escolas deviam olhar também para os cursos de licenciatura com uma pequena componente de enfermagem de trabalho. A pós-graduação, para além, isto para fazer aqui uma introdução, para além dos conhecimentos que são adquiridos através de cerca de um ano de formação, do ano de aulas e de prática, tem também a vantagem e a obrigatoriedade imperativa de
para quem nem é não tem especialidade em saúde pública ou saúde comunitária, para obter o grau ou a competência acrescida pela ordem dos enfermeiros em enfermagem de trabalho. Sem essa competência acrescida não é possível trabalhar no âmbito da saúde ocupacional como enfermeira do trabalho, à exceção aqui de um lapso de tempo que é possível pedir de uma vez só, que é uma autorização transitória enquanto faz a formação para poder exercer essa função. Portanto, há aqui não só uma necessidade e uma vantagem em termos de competência, mas também uma necessidade legal para a obtenção do grau de competência acrescida pela ordem dos enfermeiros. Resumidamente, a pós-graduação em enfermagem de trabalho tem várias disciplinas, conhecidas por UCs, que é a saúde ocupacional, a enfermagem de trabalho, gestão e organização em serviços de saúde ocupacional, emergência no local de trabalho, desenvolvimento e investigação, enfermagem de trabalho e saúde ocupacional, prevenção da saúde e segurança do trabalhador e uma componente prática obrigatória que é desenvolvida em empresas, em serviços, que têm serviços e que prestam serviços de saúde ocupacional, com um mínimo de 70 horas e que serão acompanhados obrigatoriamente também por um enfermeiro com a competência acrescida ou um enfermeiro especialista em saúde pública ou saúde ocupacional, devidamente autorizado pela ordem como enfermeiro do trabalho. Ora bem, dentro da própria UC, não irei falar do conteúdo programático, seria muito maçador, não é esse o objetivo, mas pelo menos da disciplina de enfermagem de trabalho, há aqui um conjunto de assuntos, de temas que serão abordados ao longo da nossa pós-graduação, como os fundamentos, o enquadramento conceptual, determinantes da saúde. Bom, depois disso, como está gravado, fica disponível para todos. Aliás, está no site da própria escola, o conteúdo programático, e, portanto, em termos de enfermagem de trabalho, vai desde os fundamentos até à comunicação, à ética e qualidade, passando por N fases do conhecimento da enfermagem. É algo diferente, ou seja, é uma disciplina, digamos, da enfermagem, mas tem uma componente e tem um público-alvo específico que iremos falar um bocadinho mais à frente. Podemos resumir a enfermagem de trabalho e entender-se como uma atividade orientada para um objetivo com base na necessidade centrada no trabalhador, no trabalho e no ambiente de trabalho. E assim deverá ser considerado o indivíduo enquanto uma população ativa. Isto quer dizer que a saúde ocupacional, a enfermagem de trabalho, dirige exclusivamente à população ativa, a quem trabalha, aos trabalhadores. São estes que estão sob a alçada, sob a vigilância de saúde, no âmbito da saúde ocupacional, no âmbito da enfermagem do trabalho. É evidente que terá repercussões, naturalmente, na família, nas comunidades, porque problemas de saúde que envolvam o trabalhador envolverão e transmitir-se-ão à sua família e à comunidade que está inserida. E, portanto, apesar de se dirigir diretamente ao indivíduo enquanto trabalhador, portanto, enquanto população ativa, não deixará de repercutir também, obviamente, na comunidade em geral e na família. A Organização Mundial de Saúde e a OIT definem a saúde ocupacional como uma área que se dedica à promoção e manutenção do mais elevado padrão de bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores, todos os setores da atividade. Um erro. À prevenção das alterações de saúde provocadas pelas suas condições de trabalho, à projeção dos trabalhadores quanto aos riscos resultantes de fatores adversos no seu local de trabalho e a proporcionar ao trabalhador um ambiente de trabalho adaptado ao seu equilíbrio fisiológico e psicológico. Ou seja, basicamente, o objetivo da saúde ocupacional é manter um ambiente de trabalho salutar, com ausência de doença, se possível sem riscos, o que é impossível, mas tendencialmente sem quaisquer riscos para o trabalhador, de forma a que se mantenha a sua saúde e, por outro lado, haja ganhos de produtividade, de rentabilidade, pelo facto de quem tem de facto a saúde vigiada e as empresas que têm as suas instalações também inspecionadas sob o ponto de vista da diminuição dos riscos, sejam eles físicos, químicos, biológicos ou psicossociais. Os nossos convidados irão falar sobre isso em concreto. Naturalmente que as pessoas são mais felizes
as pessoas produzem mais e todos tiram daí benefício, quer o trabalhador, quer o empregador. E é esse essencialmente o objetivo da saúde ocupacional. Em concreto, sabemos que a enfermagem dirige a sua ação ao ser humano, enquanto indivíduo, família, grupo e comunidade. A enfermagem do trabalho, como disse, cabe dirigir-se essencialmente às pessoas no local de trabalho e numa perspectiva preventiva. Infelizmente, também sabemos que não é bem assim. A maior parte, ou pelo menos uma grande parte das empresas, apenas tem um serviço de saúde ocupacional por obrigatoriedade legal, não numa perspectiva preventiva e de promoção da saúde, mas apenas para cumprir a lei, fugir às contraordenações, limitando-se a fazer os tais conhecidos exames médicos no essencial e que pouco tem a ver com a saúde ocupacional. Porque a saúde ocupacional é muito mais do que isso. É essencialmente prevenir e promover a saúde no local de trabalho, é evitar e limitar os riscos, alguns são impossíveis na totalidade, e por isso é que há barreiras, também iremos aqui ouvir, nomeadamente o professor Fernando Nunes, falar sobre isso, das barreiras que há para limitar os danos, para limitar os riscos e as consequências que daí possam vir no cumprimento dos deveres dos trabalhadores, dos deveres laborais, que infelizmente sabemos, e é um flagelo mundial, o número de mortes por acidentes de trabalho. E o número de horas perdidas, as indenizações, se esse valor fosse investido, de facto, na prevenção e promoção, com certeza que teríamos melhor saúde e mais rendimento e empresas mais agradáveis para se trabalhar. E é esse, de facto, também o nosso contributo no âmbito da pós-graduação em enfermagem de trabalho, é que os alunos, os potenciais enfermeiros do trabalho, apreendam, de facto, aquilo que deve ser feito e não aquilo que muitas vezes se faz. Temos alguns alunos que nos aparecem e que vêm e dizem e apresentam-se como enfermeiros do trabalho, que já trabalham há alguns anos na enfermagem do trabalho, e quando se lhe pede para descrever as atividades, limitam-se exatamente apenas a colaborar nos tais exames entre aspas, de medicina do trabalho, avaliando a tensão arterial, registando ali uns valores, fazendo, nós chamamos muitas vezes a pica no dedo para uns exames laboratoriais básicos, e com isso é emitido pelo médico do trabalho uma ficha de aptidão e o empregador, a empresa, fica satisfeita porque já cumpriu a legislação. Mas não é isto de facto que acontece, e os alunos começam de uma forma, e quando acabam a pós-graduação percebem que não faziam a mínima ideia do que estavam a fazer, que entretanto no curso da própria pós-graduação, porque já estavam a trabalhar nessa área e porque muitos deles tinham a tal autorização transitória, alteraram os seus comportamentos e debateram-se e fizeram questão de participar nas comissões de segurança e saúde no trabalho, apresentando questões que até aí não faziam a mínima ideia que existiam e porque é que existiam. Muitos sabiam que se faz um exame todos os anos, outros porque fazem 2 em 2 não sabem porquê, não sabem a razão, e portanto é a mais-valia que a nossa pós-graduação, para além dos conteúdos básicos da enfermagem que todos os alunos já trazem, mas que são relembrados, incide essencialmente numa questão legal, porque de facto é uma área da enfermagem muito legalista, que funciona em função da lei, é a Lei 102/2009, o regime jurídico da segurança e saúde no trabalho, como eu costumo chamar, é a Bíblia, e quem não dominar e quem não conseguir ler e interpretar o que lá diz, não está apto a prestar cuidados de enfermagem do trabalho. Mais à frente havemos de falar também que, infelizmente, essa legislação, a Lei 102/2009, com as devidas atualizações, que tem 100 e poucos artigos, fala da enfermagem no artigo. E depois irei ter oportunidade para mostrar o que é que lá diz nesse artigo. Portanto, a formação do enfermeiro de trabalho é aquilo que nos interessa, basicamente, é formar enfermeiros para melhor prestarem o serviço e perceberem o que é que estão a fazer e porquê, e terem uma componente, conseguirem adquirir e assimilar uma componente crítica para alterar a maior parte
das coisas como estão e sentar-se à mesa com os seus pares com toda a competência, toda a legitimidade e apresentar soluções que até aí não seriam capazes, nem sabiam porque é que as coisas funcionavam daquela maneira. E, portanto, deve assentar na sua formação base e formação pós-graduada, através de uma especialidade, sendo recomendado em saúde pública e comunitária, mas assente no princípio da aprendizagem ao longo da vida, como é natural, e por isso é que também esta pós-graduação é feita com alunos, que já tivemos alunos com mais de 60 anos e que já estavam a trabalhar no âmbito da enfermagem de trabalho e continuaram com desempenho, obviamente, com muito mais competência e com toda a legalidade. Portanto, o enfermeiro do trabalho é considerado aquele que é detentor das competências reconhecidas e certificadas pela Ordem dos Enfermeiros em enfermagem de trabalho, saúde ocupacional, conforme o regulamento da Ordem dos Enfermeiros, porque em 2018 o regulamento 372 vem, de certa forma, não resolver definitivamente, e se calhar não da melhor maneira, mas também vamos começar por algum lado, mas vem regular, digamos assim, é um regulamento que vem naturalmente regular a forma de acesso à competência acrescida em enfermagem do trabalho. E há uma regra que é obrigatória, sendo várias situações opcionais, não é? Em que o enfermeiro reúne requisitos, um conjunto de requisitos para conseguir obter essa competência acrescida, mas há uma que é obrigatória, e isso não é portanto, eu peço também, se há alunos ou potenciais alunos que pretendam ingressar no curso, que tenham muita atenção a este regulamento da Ordem dos Enfermeiros, número 372, em que, no seu anexo 3, que é uma grelha de verificação, nos descritores aplicáveis à atribuição da competência acrescida diferenciada em enfermagem do trabalho, há uma componente que é obrigatória, e eu vou ler, que é formação pós-graduada na área da enfermagem do trabalho, com um mínimo de 30 ECTs. E, portanto, é isto que a ESESM oferece, é isto que é obrigatório, não só pela competência, como vos disse, do conhecimento vasto, com um leque de docentes, desde as engenharias, à enfermagem, ao direito, à fisioterapia e reabilitação, e, portanto, que permite, de facto, fornecer um conjunto de conteúdos também que este regulamento exige no seu anexo, neste caso no anexo 2, que é um programa formativo para a atribuição da competência acrescida em enfermagem de trabalho e que a nossa pós-graduação respeita na íntegra, apesar de fazer sempre uma crítica aqui ou ali, porque entendo que deveria ir mais além, mas cumprimos na íntegra aquilo que é determinado por este regulamento e vamos um bocadinho mais à frente quanto a essa exigência. Cumprimos na íntegra, mas fazemos ainda mais um bocadinho. E a tal Lei 102, que, como vos disse, que é a Bíblia de 2009, que é o regime jurídico da segurança e saúde no trabalho, com várias atualizações, e que nos diz, em determinado artigo, que em empresa com mais de 250 trabalhadores, o médico do trabalho deve ser coadjuvado por um enfermeiro com experiência adequada e ainda que as atividades a desenvolver pelo enfermeiro de trabalho serão objeto de legislação especial. Portanto, vejamos, nós temos mais de 100 artigos nesta lei, que já sofreu várias alterações, mas continua a ter este artigo sobre a enfermagem. E, portanto, quanto mais alunos formados, quanto mais consciência tiverem do conhecimento e do poder que têm com esse conhecimento e o que fazer com ele, só assim se poderá, de facto, alterar este estado de coisas em que o médico é coadjuvado por um enfermeiro com experiência adequada. Ainda não tiveram sequer, digamos, pouca ou muita vergonha de alterar a experiência adequada, porquanto a Ordem já tem um regulamento e já obriga, porque já criou as condições, para que o enfermeiro que exerce as atividades de enfermagem do trabalho é um enfermeiro com competência para esse efeito e não com experiência adequada. Isto seria redutor, na medida em que ainda é possível fazer o tal pedido temporário,
mas obviamente que já não é a realidade que se verificava aqui há alguns anos. E, portanto, infelizmente, é isto que temos, e só com um conjunto alargado e quantos mais enfermeiros concorrerem, que estejam interessados naturalmente e que gostem e que despertem esta atenção para a enfermagem do trabalho, felizmente está a haver cada vez mais, porque aqui há alguns anos, bem, isso é para os velhos, para aqueles que se reformam, depois vão fazer uma perninha. Agora começam a perceber os mais novos que, afinal, há muito que fazer na enfermagem do trabalho, não é só aqueles tais exames, aquela medir atenção, há de facto que muito a fazer no campo da prevenção e da promoção da saúde, e, portanto, estamos cá para isso, é com esse objetivo que trabalhamos e que estamos abertos para iniciar brevemente a 8ª pós-graduação em enfermagem do trabalho. Se depois, no final, alguma questão quiserem colocar, eu iria passar a palavra à enfermeira Maria do Céu Nascimento, que irá falar especialmente, é uma enfermeira especialista em saúde mental, com muitos anos já também professora na Escola de São Francisco das Misericórdias, e, portanto, eu passar-lhe agora a palavra. Muito obrigado. Obrigada, professor coordenador Marmeleiro dos Santos. Vou só tentar partilhar aqui, são só alguns slides. Pronto, muito obrigada a todos, principalmente à escola e ao professor coordenador Marmeleiro dos Santos, por este convite. É com grande alegria e satisfação que estamos aqui nesta Open Week para refletirmos aqui sobre um pouco sobre a pós-graduação de enfermagem do trabalho e um bocadinho, em resumo, o papel do enfermeiro na saúde e segurança dos trabalhadores quanto à exposição dos riscos psicossociais. Sabemos cada vez mais que os riscos psicossociais no contexto da enfermagem do trabalho são muito importantes perceber. Portanto, quando falamos em saúde no trabalho, pensamos logo em riscos físicos e acidentes, mas existe muita coisa que não se vê. E, portanto, o maior desafio das organizações de hoje não é só proteger o corpo, mas também proteger a mente. Vivemos cada vez mais num mundo laboral em constante transformação, de globalização, com novas tecnologias, exigências de produtividade, precariedade e mudanças rápidas. E, portanto, isto tudo impacta diretamente a saúde mental e física dos trabalhadores. Como o professor coordenador Marmeleiro dos Santos disse muito bem, a Organização Mundial de Saúde reconhece cada vez mais os riscos psicossociais como um dos maiores desafios para a saúde ocupacional do século XXI. Então, neste cenário, é muito importante que os enfermeiros, que na enfermagem do trabalho, percebam aqui na sua base, sendo eles uns autores, como tem aqui neste slide, que têm uma esfera de atuação como na linha da frente, portanto, os enfermeiros do trabalho estão na linha da frente, são uma figura-chave na gestão da prestação de serviços da saúde do trabalho, para poderem melhorar, proteger e manter a saúde do trabalhador e da população que está empregada. Então, nada melhor do que terem estas ferramentas na sua base do cuidar, que é o papel do enfermeiro como cuidador. A base do cuidar é a relação de ajuda, portanto, o enfermeiro, independentemente da sua área de atuação, mas muito mais aqui na área da saúde ocupacional, na enfermagem do trabalho, é muito importante a relação de ajuda. É a nossa base da nossa profissão, em que Carlos Rogers define que o importante é realmente uma escuta ativa, uma aceitação incondicional positiva da pessoa, a empatia, a compreensão empática e a congruência. E sendo o enfermeiro do trabalho que está na linha da frente, que tem um contacto privilegiado com os trabalhadores, através da relação de ajuda, muitas vezes pode perceber uma série de coisas de que falamos aqui dos riscos psicossociais. Claro que utilizando os seus modelos conceituais que implementam no seu local de trabalho e qual o modelo conceitual com o qual se identificam, da sua conceptualização à prática, podem identificar aqui, é importante perceber quais são os riscos e para depois futuramente propor políticas de equilíbrio e bem-estar e sensibilizar os empregadores e trabalhadores para a saúde mental.
isto tudo dentro das organizações onde trabalham e têm um papel muito importante. Portanto, o que é importante o conhecimento dos riscos psicossociais? Porquê? Porque é o primeiro passo ao ter conhecimento dos fatores e destes riscos que podem levar a que o trabalhador entre, principalmente que apresente fontes que são fontes de stress, portanto, podem atuar no âmbito da prevenção. E, portanto, os impactos nós sabemos cada vez mais o stress, o impacto que todos estes riscos psicossociais, vamos já ver alguns a seguir, que têm com o stress, 50% a 60% do absentismo, diretamente ou indiretamente, está ligado ao stress, do absentismo laboral, contribui para mais de 50% dos dias perdidos ao longo do ano. O stress é uma segunda queixa dos trabalhadores portugueses e 60% a 90% das consultas médicas, a maior parte são por stress. Portanto, os fatores de risco para levar são claros. Falamos de excesso de carga de trabalho, de horários longos ou noturnos, da falta de autonomia das próprias pessoas no seu trabalho. Falamos de assédio moral ou sexual, a própria insegurança no emprego e falamos, por exemplo, dos vínculos instáveis de trabalho e que vão depois ter consequências ao nível físico, psicológico e social. E, portanto, o enfermeiro do trabalho tem aqui a possibilidade de intervir precocemente, evitando agravamento destas situações. Os riscos psicossociais, sabemos que cada vez mais têm vindo a crescer, os fatores de risco, porque o mundo cada vez mais está em mudança, como já disse, o mundo do trabalho, o crescimento do desemprego, da precariedade dos vínculos laborais, dos sentimentos de incerteza e imprevisibilidade quanto ao futuro, provocam um aumento dos níveis de insegurança, de stress e de ansiedade, e consequentemente do burnout. Estas mudanças traduzem-se no aumento dos riscos psicossociais. O enfermeiro do trabalho aqui tem um papel crucial, portanto, ao fazer uma identificação precoce destes riscos psicossociais e pertencendo a uma equipa multidisciplinar, pode fazer a diferença, propondo métodos e programas para que sejam diminuídos estes riscos. Podemos ver aqui, por exemplo, alguns dos fatores de risco, não é? Temos a cultura organizacional do próprio trabalho, as condições de trabalho, as longas horas de trabalho, as novas tecnologias, a sobrecarga do trabalho, a cultura organizacional, o próprio papel da organização, as relações interpessoais. Nós sabemos que cada pessoa é uma pessoa e que é influenciada por vários fatores, como diz Betty Newman, pelos fatores, esses são os fatores intrapessoais, extrapessoais e interpessoais, e, portanto, o enfermeiro do trabalho deve estar, é uma das coisas que também é focada nesta formação, é percebermos e adaptarmos estes modelos. Falamos também no modelo da Betty Newman e perceber da teoria dos sistemas e perceber até como é que estas pessoas são influenciadas por todos estes fatores e como é que englobamos aqui para percebermos como é que podemos ter um papel como o enfermeiro do trabalho, um papel na prevenção, no controle ou na diminuição destes riscos. O conteúdo do trabalho, as características individuais da própria pessoa, o desenvolvimento da carreira, muitas vezes as perspectivas, o controle que tem da sua própria profissão ou não, o horário de trabalho, a carga e o ritmo de trabalho e equilíbrio com o trabalho. Ou seja, todos estes fatores são todos fatores de riscos psicossociais e que são muitas vezes fontes de stress ocupacional. O stress ocupacional tem um impacto bastante importante e até com consequências organizacionais, como já falei, desde o elevado absentismo, nas dificuldades das relações interpessoais com a ocorrência de conflitos entre as pessoas, o fraco controle da qualidade do trabalho que o trabalhador vai efetuar, a diminuição da motivação, a produtividade e, claro, os elevados custos na assistência à doença.
O que é que o enfermeiro do trabalho, depois estamos a falar aqui tudo muito só para levantar aqui uma pontinha do véu e para perceber que falam-se de coisas que às vezes são importantes, portanto, fatores importantes. O enfermeiro que está na linha da frente e o enfermeiro do trabalho percebe que existe aqui sinais, sintomas de stress, perceber o que é que se passa, não é? Estar alerta, falamos tudo isto nas unidades curriculares, portanto, sinais, que muitas vezes as pessoas nem vão, muitas vezes recorrem por alguns sintomas ou sinais, e quando vamos a perceber, portanto, as pessoas precisam realmente de ajuda no âmbito aqui da saúde mental. O que é que o enfermeiro, incluído na equipa multidisciplinar de enfermagem do trabalho, pode propor? Se aperceber, e estamos a falar nomeadamente do stress, pode propor programas de gestão de stress, reestruturar ou redesenhar o trabalho e as tarefas, melhorar o nível e tipo de relacionamento entre as pessoas, fortalecer, isto são tudo propostas portanto, que podem ocorrer, pode também encaminhar para terapia emocional, exercício físico assistido, uma rede de apoio social. Portanto, estamos a falar aqui de um vasto conjunto de temas que poderiam ser aqui abordados, mas seria muito, muito extenso. Portanto, é muito importante, portanto, o papel do enfermeiro do trabalho, nesta identificação precoce, que é, como já frisei, resumindo, o profissional que tem o contacto direto com os trabalhadores e pode reconhecer estes sinais iniciais de sofrimento e identificar e detectar estes riscos para promover a saúde mental, organizando campanhas, aconselhando, encaminhando para apoio especializado e alertando também as organizações para a importância destas políticas preventivas, equilibrando a produtividade e o bem-estar de todos. Portanto, não me alongando muito, realmente os riscos psicossociais são uma realidade crescente no ambiente de trabalho. O impacto atinge não só a saúde dos trabalhadores, mas também as empresas e, consequentemente, a sociedade. E o enfermeiro do trabalho tem um papel central na prevenção, intervenção e promoção da saúde mental laboral. E com isto termino, professor coordenador Marmeleiro dos Santos, ficamos aqui para depois o final. Muito obrigada por me ouvirem este bocadinho. Professor, passo-lhe a palavra. Muito obrigado. Pela excelente apresentação. Irei passar a palavra ao professor Fernando Nunes para que nos fale um bocadinho sobre também os riscos físicos, químicos, biológicos e sobre prevenção em meio laboral. Portanto, Fernando Nunes, faça favor. Boa tarde a todos e obrigado por me terem convidado para este webinar. Já desde o primeiro curso, a primeira pós-graduação que dou aulas nesses cursos, e elas baseiam-se essencialmente em dois módulos, ocupando a parte da prevenção da saúde do trabalhador e também a parte da emergência. A emergência talvez 30%, os outros 70% serão dedicados então à segurança. Como é que isto funciona? As minhas aulas, ao longo dos 30 e tal anos que eu lido com obras, que eu lido com prevenção da segurança no trabalho, que eu lido com a emergência, foram sendo colhidas, há quem diga que são muitas histórias, eu baseio-me muito em histórias reais, o bizarro é testemunha porque sofreu alguma coisa com as minhas histórias, mas elas destinam-se a fundamentar, a ajudar à compreensão dos riscos dos trabalhadores nas diversas áreas. A minha prática, já desde os tais 30 anos, tem vindo a crescer com os diversos exemplos que nós temos dentro
das nossas obras, infelizmente muito mal conduzidas ao nível da prevenção e segurança e saúde no trabalho. Como exemplo, participei como coordenador de segurança em obra num edifício, não interessa quem, escrevi 39 relatórios, todos eles muito maus na apreciação da realidade que existia dentro da obra. Estamos a falar de indivíduos pendurados, entre aspas, a 18 pisos de altura, sem qualquer proteção. E isto é o que cada vez mais se pratica nas nossas obras, ou seja, não existe fiscalização, não existe nada que controle todas estas atividades. Eu arranjei alguns inimigos nesta mesma obra pelo facto de eu ter escrito e ter apelado à segurança no trabalho. Quanto à emergência, toda a gente já ouviu falar nas medidas de autoproteção. Está muito em voga agora, já estão em vigor desde 2009, em janeiro, o diploma saiu em dezembro de 2008, e ainda hoje, empresas que já existem há 30 ou 40 anos, estão, por exemplo, a fazer as medidas de autoproteção, para que esta emergência seja posta em prática, especialmente, e é quem, desde que ardeu o lar de idosos em Mirandela, anda tudo em polvorosa para satisfazer agora a parte legal das medidas de autoproteção. Ora, essas medidas de autoproteção deverão estar ou estarão implementadas em tudo o que é empresa, tudo o que é edifício, desde a mais pequenina à maior. E nós, como enfermeiros, podemos ser apanhados numa situação, porque, por exemplo, lembro-me aqui em Palmela, uma empresa que existe lá, no ramo automóvel, que apanhei um aluno meu, era enfermeiro do trabalho. Ele, numa situação de emergência, pode estar envolvido na salvaguarda da vida humana, ao fim e ao cabo a enfermagem é isso, também é isso. E essa mesma enfermeira pode fazer parte de uma equipa, sem, no entanto, estar nomeado dentro da organização da empresa. É para isso que eu alerto. Como é que eu alerto? Eu vou focando determinadas empresas, por exemplo, das que eu coloquei em testes nas frequências, uma central térmica que já fechou, felizmente ou infelizmente, ali no Pego, uma certa central termoelétrica, um aterro sanitário, as atividades que decorrem daí, na recolha dos resíduos urbanos, tudo isso traz riscos. Condutores de autocarros dos transportes públicos, passamos por todas essas profissões e dentro dessas depois iremos escalpelizar para nos apercebermos dos riscos que correm os trabalhadores. O que eu notei ao longo dos tempos é que verifiquei muito desconhecimento mais profundo de situações de risco para os trabalhadores, em que, como sabem, melhor que eu, há trabalhadores que, quando se apresentam na consulta de medicina do trabalho, têm medo de dizer que sofrem disto ou que sofrem daquilo, porque têm medo de ser despedidos. Isso pode trazer problemas para a vida futura. Então escondem. Mas se um enfermeiro estiver a par do que se passa dentro de uma determinada atividade, ele pode então começar a explorar a sua profissão e irá chegar talvez a um diagnóstico que poderá ajudar o trabalhador nesse campo. De resto, estou ansioso por vir mais um curso, porque eu gosto muito de dar aulas, gosto muito de contar as histórias para que as pessoas fiquem mais conhecedoras. Ao fim e ao cabo é esse o intuito, é esse o objetivo, e espero que seja em breve que comece uma nova pós-graduação para eu poder, digamos, mentir à vontade. Muito obrigado por tudo e felicidades para todos. Muito obrigado, Fernando Nunes. Irei então passar a palavra ao Sr. Enfermeiro José Bizarro, enquanto ex-aluno, enfermeiro com a competência acrescida em enfermagem de trabalho e enfermeiro de trabalho na Câmara Municipal de Seixal. Faz favor. Então, boa tarde a todos. Queria começar primeiro por agradecer à escola a realização desta iniciativa, o convite que me fizeram. Queria também felicitar os meus colegas de painel. Queria dizer ao professor Fernando Nunes
que aprendi muito com as escolas, com as histórias dele, e antes de fazer a pós-graduação não sabia interpretar um plano de emergência, e agora mais ou menos já sei. Já olho para ele com outros olhos, não tem nada a ver. Acho que valeu a pena ouvir as histórias dele. Aprendemos muito. Queria começar também por dizer-vos que fiz a minha pós-graduação num ano difícil, concluí no ano da pandemia, 2019, com todos os constrangimentos que todos conhecem, no ano da pandemia, mas mesmo assim ninguém me encomendou isto, mas queria dizer que a escola, foram fabulosos na escola, a qualidade do ensino espetacular, deram-nos o apoio máximo que puderam dar para conseguirmos superar naquelas condições e aprender e concluir a nossa pós-graduação. Portanto, queria deixar também aqui publicamente um agradecimento à escola e aos professores. Depois, passava então à apresentação do meu serviço. Pediram-me para vos dar aqui o testemunho da minha prestação de cuidados depois de ter feito a pós-graduação, e ia passar-vos também aqui uns slides que fiz. Portanto, a vantagem da formação pós-graduada na enfermagem do trabalho. Portanto, eu trabalho num serviço de saúde ocupacional da Câmara Municipal de Seixal. É um serviço que se tem vindo a tornar cada vez mais exigente pelo aumento do número de trabalhadores. Neste momento temos 2.690 trabalhadores. Tivemos que aumentar muito a equipa multidisciplinar que temos no serviço. Quando eu fui para o serviço há 27 anos, eu já trabalho há alguns anos em saúde ocupacional, há quase 30 anos, portanto, posso-vos dizer que os primeiros 20 anos, antes de fazer pós-graduação, a visão era totalmente diferente da enfermagem do trabalho. Atualmente, tivemos que aumentar muito a equipa, passámos de um médico para 3 médicos, passámos de um enfermeiro para 4 enfermeiros, passámos de um psicólogo para 3 psicólogos, um funcionário administrativo, passámos de 1 para 4 funcionários administrativos, e neste momento já estamos a pensar em aumentar a equipa em todas as áreas profissionais. Passando antes de adquirir a minha pós-graduação, é evidente que os cuidados de enfermagem que eu prestava, e o professor Manuel dos Santos falou nisso aqui, eram totalmente, a visão que eu tinha da enfermagem do trabalho era totalmente diferente. Assentavam essencialmente num saber empírico, na experiência que eu tinha, do dia a dia, do que aprendi com os colegas mais velhos. Era um saber empírico não científico, digamos que é assim que eu defino. A avaliação dos riscos laborais assentava essencialmente na experiência acumulada. A minha visão era muito restrita nessa área dos riscos. Já se falou muito aqui hoje nos riscos, era uma visão muito, muito limitada. A articulação com a equipe multidisciplinar, a professora Céu Nascimento também falou aqui na equipa multidisciplinar, a articulação fazia-se de uma forma arbitrária, sem critérios, até porque eu, como enfermeiro, não tinha, antes de fazer a pós-graduação, não tinha, eu até ponho aqui no slide, poder, entre aspas, não tinha um fraco poder de argumentação no seio da equipa multidisciplinar, até porque os conhecimentos que eu tinha da enfermagem do trabalho não me permitiam colocar questões, outro tipo de questões, fazer outras propostas, nomeadamente em propor programas de saúde, enfim, era totalmente diferente. Na altura também tive muita dificuldade em implementar uma consulta de enfermagem, que nunca consegui, antes de ter a pós-graduação, antes de adquirir a competência acrescida, nunca consegui implementar a consulta de enfermagem, até da parte de alguns profissionais da equipa, olhavam sempre um pouco de lado para o termo consulta de enfermagem, parecia um bicho. Consulta de enfermagem parecia um bicho. Não, consulta de enfermagem é uma consulta como uma prestação de cuidados igual e equiparada a qualquer outro profissional dentro da equipa multidisciplinar, mas olhavam sempre de lado quando os enfermeiros falavam em consulta de enfermagem. Hoje já não é assim. Hoje posso dizer que temos no meu serviço uma consulta de enfermagem implementada, a funcionar plenamente e com bastante adesão. Também na altura, o desconhecimento, antes de fazer a pós-graduação,
o desconhecimento das leis do trabalho eram grandes. Desconhecia quase a totalidade das leis do trabalho. O professor Marmoledo falou aqui na nossa Bíblia da enfermagem do trabalho, que é a Lei 102 de 2009, desconhecia. Depois, a visão era restrita, até mesmo em relação às doenças profissionais, à prevenção das doenças profissionais, a propor programas de prevenção das doenças profissionais e de promoção da saúde. A visão era muito mais restrita, não tem comparação. Após a aquisição da competência acrescida em enfermagem do trabalho, enfim, tudo melhorou, até porque foi falado aqui já hoje, até mais que uma vez, o enfermeiro do trabalho tem um papel central na equipa multidisciplinar. Em primeira instância, o trabalhador não recorre primeiro ao médico, não recorre primeiro ao psicólogo, não recorre primeiro ao técnico de higiene e segurança, recorre sempre, quase sempre, ao enfermeiro. O enfermeiro é um pouco quase como o sacristão. O enfermeiro depois é que canaliza para os outros colegas da equipa multidisciplinar, canaliza os apoios que avalia e que avalia e encaminha para os profissionais, para os psicólogos, para os médicos, para o técnico de segurança, enfim. A partir do momento em que eu adquiri a minha pós-graduação, passei a sistematizar muito melhor e a aplicação prática dos conhecimentos que eu adquiri, não tem comparação. A articulação dentro da equipa multidisciplinar e o poder de argumentação passou a ser muito melhor. Adquiri uma melhor visão da avaliação dos riscos, não tem comparação também. As leis do trabalho, passei a conhecê-las, que até aí não tinha grande conhecimento, e para mim houve outro ganho muito importante, que foi o planeamento. No planeamento da minha prestação de cuidados, houve uma melhoria muito grande do planeamento da minha intervenção, da execução e da avaliação dos cuidados prestados. Houve uma melhoria muito grande. Depois, já vos tinha dito, quanto à consulta de enfermagem, foi muito mais fácil implementar uma consulta de enfermagem, foi muito mais fácil dentro da consulta da equipa multidisciplinar explicar a todos os outros colegas a importância de uma consulta de enfermagem funcionar em pleno, dirigida àquilo que é a enfermagem do trabalho, que é a missão da enfermagem do trabalho, que é a prevenção das doenças e a promoção da saúde dos trabalhadores no local de trabalho. Depois, a questão da investigação. Nós, durante a pós-graduação, também temos uma cadeira de investigação, e a questão da investigação, aquilo que fazemos todos os dias, melhorou muito. Adquirimos conhecimentos que nos permitem muito mais facilmente fazer investigação sobre os cuidados que prestamos todos os dias aos nossos trabalhadores. Depois, houve uma melhoria também muito grande da implementação de estratégias de prevenção de doenças profissionais. Tivemos mesmo a criação de programas de saúde, nomeadamente de ginástica laboral, de gestão do stress. Estabelecemos protocolos com outros serviços dentro da Câmara, nomeadamente com o Departamento do Desporto, com o nosso Departamento de Segurança. Enfim, criámos programas com uma aceitação muito grande e com excelentes resultados, avaliados e com excelentes resultados. Depois, a facilidade de gestão, eu falo aqui na facilidade de gestão e manutenção dos recursos utilizados. Também ganhei uma nova visão sobre porque o enfermeiro, tal qual como falou há pouco o professor Marmoledo dos Santos, o enfermeiro, para além de toda a intervenção que tem junto ao trabalhador, há procedimentos que ficam também a cargo do enfermeiro, que o enfermeiro acaba por ser um pouco, passa a expressão, um pouco pau para toda a obra, que tem a ver com a manutenção dos recursos utilizados. Por exemplo, eu antes de fazer pós-graduação não tinha a noção que tenho hoje sobre a manutenção dos recursos utilizados, nomeadamente os equipamentos. Estou-vos a falar de audiómetros, eletrocardiógrafos, dinamómetros, esfingomanómetros,
enfim, espirómetros, toda a gestão e a manutenção destes equipamentos está a cargo do enfermeiro. No meu serviço está a cargo do enfermeiro. O enfermeiro tem que zelar para que eles sejam calibrados e se mantenham em boas condições de utilização, até porque hoje em dia somos auditados, nós ali na Câmara de Seixal somos auditados frequentemente, todos os anos temos pelo menos 2 auditorias, e uma das primeiras coisas que nos perguntam é certificados de calibragem dos equipamentos. É das primeiras coisas que nos perguntam. E até mesmo aí, em relação a essa questão, com a aquisição da minha competência em enfermagem do trabalho, foi mais um item que eu passei a estar muito mais desperto do que antes de adquirir. Depois, finalmente, em relação à abordagem junto dos trabalhadores, é muito mais fácil. Hoje em dia consigo ter uma abordagem junto, quando participo com a restante equipa multidisciplinar do meu serviço em visitas aos locais de trabalho, consigo ter uma abordagem junto dos trabalhadores com um espectro face ao espectro de conhecimentos que eu adquiri durante a pós-graduação, muito mais abrangente, muito mais direcionada e, no fundo, com resultados muito melhores. Não tenho, portanto, este é inevitavelmente um ganho enorme que eu tive e que nós, enfermeiros, quando adquirimos esta pós-graduação, conseguimos. Pronto, era esta apresentação que eu tinha para vos mostrar e dizer-vos que se há aqui colegas que estão a assistir a este webinar, se pensam em verdade para esta área, primeiro que tudo é uma área que tem que se gostar. Eu acho que, tal e qual como disse o professor Manuel dos Santos, é uma área que não é só para velhotes. Não, eu trabalho nesta área já há quase 30 anos. Comecei muito jovem e é uma área que cada vez mais me apaixona. É uma área que eu gosto, é uma área que gosto muito e que a pós-graduação abriu-me outros horizontes, abriu-me outras portas e realmente era este o testemunho que eu vos queria deixar como aluno, ex-aluno da Escola Superior de São Francisco das Misericórdias. Pronto, alguma questão que queiram colocar, fica para a parte final. Muito obrigado, Carlos José Bizarro. Parece que conseguimos cumprir, talvez também, a tal gestão que se aprende. São 7 horas, 19 horas, começamos às 18, estava previsto terminar às 19. Vamos estender mais um bocadinho porque, se houver questões, estamos disponíveis para responder a qualquer questão que queiram colocar. Então, muito obrigada, professor Marmeleiro dos Santos, a todo o nosso painel de oradores pelas excelentes apresentações. Também desde já aqui deixar o nosso agradecimento da escola por terem aceito aqui o nosso convite para participarem nesta iniciativa. Gostaria então de dizer aos nossos participantes que os microfones neste momento já estão ativos, portanto já poderão colocar questões aos nossos oradores e que, caso prefiram, também poderão fazê-lo através do chat. Muito obrigada. Terão ficado todos. Muito boa tarde. Antes de mais, o meu nome é Bruno Silva, sou enfermeiro. Fiz parte da 5ª pós-graduação de enfermagem do trabalho. É com gosto que revejo aqui algumas caras, principalmente o professor Marmeleiro e o professor Fernando Nunes. É com gosto também que percebo, ainda bem, que a enfermagem do trabalho continua viva e continua a dar cartas. Eu, neste momento, e depois de ter acabado a minha pós-graduação, também olhava para a enfermagem do trabalho de uma maneira e também, indo de encontro àquilo que o enfermeiro José Brejar disse, a minha visão também mudou e muito. Se bem me lembro, era dos poucos, ou talvez o único do curso, que sabia exatamente onde me estava a colocar quando fiz o curso. Foi numa altura difícil também. Estávamos em plena pandemia, 2021 para 2022.
Foi um curso 100% praticamente online. Gostava que realmente tivesse sido mais presencial, embora tenha tido a sorte de fazer o meu estágio final num sítio que a mim me fazia todo o sentido, que foi na UCS da TAP. Fui aceito numa altura muito complicada. Fui aceito depois de várias tentativas e incursões junto da enfermeira coordenadora, o qual aceitaram. Foi um campo de estágio em 3 semanas onde aprendi imenso sobre enfermagem de trabalho. Trabalhei com os meus pares, todos eles, portanto, já na altura com competência acrescida. E, portanto, foi uma das coisas que mais me motivou a terminar o curso e a tentar depois obter a competência. E quando digo que era dos poucos ou o único a saber onde estava a meter, do ponto de vista legislativo, sabia bem que depois de terminar o curso não ia logo obter a cadete. Porque a verdade é que existe um regulamento, foi mudando desde 2018 para cá. Eu já trabalhava como enfermeiro do trabalho, a fazer as tais tarefas coadjuvantes do médico. E, embora tenha sido hoje relembrado aqui, e passo a ler, nós neste momento continuamos com uma lei que, apesar de ter sofrido várias alterações, ainda mantém aquilo que é o essencial. E não temos legislação específica para as funções do enfermeiro de trabalho. Ponto número 1, dificulta em tudo aquilo que é o nosso trabalho e aquilo que é o nosso querer fazer mais e querer demonstrar que aquilo que nós fazemos tem uma base. Pronto. Embora nós tenhamos bases científicas e durante o curso eu aprendi imensa coisa que não estava a par e continuei, embora já agora rapidamente eu tive 20 anos em oncologia, depois decidi enveredar por bloco operatório onde estou hoje em dia, mas continuei a fazer enfermagem de trabalho, continuo a fazer. E neste momento estou numa fase de transição da minha vida e espero que bem, em que irei deixar a área hospitalar para me dedicar a 100% à enfermagem do trabalho. Tem sido uma batalha porque, do ponto de vista sociológico, o enfermeiro de trabalho é mal pago, isto há que dizê-lo. A maior parte das empresas prestam serviços externos e, portanto, o serviço externo é quase como é um negócio e, portanto, é mal pago porque as empresas vendem protocolos e portanto, acaba por ser um bocado complicado. Obviamente que, desde cedo percebi que a área do serviço interno, e penso que é onde um dos enfermeiros Zé Bizarro se encontra atualmente, porque trabalha para a Câmara Municipal e, portanto, seguramente tem o seu conjunto de trabalhadores e presta, portanto, cuidados na área de enfermagem do trabalho para a empresa onde trabalha, onde tem os seus trabalhadores bem definidos. Eu já tive essa experiência no passado, quando trabalhava na fábrica da Olá, e foi outra escola. E, portanto, isto para dizer que continuamos sem legislação específica para as funções do enfermeiro de trabalho. E depois, por outro lado, estava muito de tentar perceber de que forma, não é a parte prática de se pedir a cadete, mas de que forma é que o enfermeiro José Bizarro obteve, ou seja, tentar perceber aqui se depois de ter feito a pós-graduação já tinha os pontos necessários para preencher o regulamento atual para ser submetido a candidatura e para ser obtida a cadete, ou tentar percebermos aqui, resumidamente, como é que foi esse processo, digamos assim. Então, neste momento, ainda tenho o meu processo em aberto porque não tinha os pontos necessários. Estou a pensar seriamente em fazer a especialidade comunitária ou de saúde pública, porque vai ser uma realidade nos próximos tempos para mim, e tentar perceber o que é que podemos fazer mais para, se calhar, ainda melhorar este regulamento. Realmente, o regulamento foi atualizado há algum tempo atrás para que muitos e milhares de enfermeiros pudessem continuar a exercer, porque a pontuação na altura era superior, para quem conhece o regulamento. E, portanto, gostava de perceber aqui, no fundo, como é que ultrapassou essa etapa, digamos assim. Mais uma vez, obrigado pela preleção. Sim, senhor. Posso? Relativamente a essa questão, eu terminei, portanto, pelos vistos, deve ter sido o curso anterior ao seu, ao Bruno. Deve ter sido, foi 2019, por aí, 2020. Deve ter sido o quarto, eu fui o quinto. Desculpe?
Eu fui o quinto curso. Eu penso que foi o quarto, deve ter sido o quarto. Eu, como trabalhava já relativamente aos critérios que nós temos que reunir para ser aceitos, como já trabalhava há cerca de 20 anos em enfermagem do trabalho e na Câmara de Seixal, já também neste momento há 27 anos, eu não tenho presente agora quais são os critérios na altura que me exigiram. Não tenho presente, mas estou-me a lembrar que uma das coisas que me exigiram foi na área da formação, tinha que ter X horas na área da formação e inclusive tinha que ser responsável por essa área. Coisa que até coincidiu, que era o responsável da formação e fiz tinha horas de formação dadas, além de ter o curso de formação de formadores, tinha muito para além daquilo que eles exigiam. Porque na Câmara de Seixal nós sempre fizemos muita formação, sempre ministramos muita formação aos trabalhadores. Esse era um dos critérios que eu me lembro que tinha. Os outros critérios, não tenho presente agora, sinceramente, não tenho presente quais foram os critérios que me exigiram mais. Sei que não foi à primeira. Posso lhe dizer também que não foi à primeira. Eu também tive que pedir uma audiência, ir lá e perguntar-lhe o que é que eles precisavam de mais. E então, daí, depois, lá me pediram mais uma série de coisas, nomeadamente também pediram-me, também, estou-me a lembrar agora, pediram-me se eu fazia acompanhamento de alunos em estágio, também já tinha acompanhado bastantes, não só a nível hospitalar, como ali no serviço. Depois, como responsável de serviço também, era responsável de serviço. Também na área de artigos escritos, também tinha algumas coisas escritas, também fiz prova e à segunda vez, não foi à terceira, à segunda vez acabaram por me reconhecer a pós-graduação. Não tenho presente mais outros critérios, porque lembrei-me agora destes critérios. Mas não foi logo à primeira, não foi linear. Eu também, quando terminei a pós-graduação, pensei, pronto, está feita a pós-graduação, vou lá, meto e entrego os papéis e solicito e é linear. Não foi linear, mas eles pediram-me mais uma série de documentação que eu entreguei e à segunda eles certificaram. Não sei se respondi à sua questão. Sim, sim. Eu neste momento também a primeira vez não foi, o meu processo foi arquivado, faltavam-me 4 pontos. Pelo que disse, eu percebo que foi um processo, portanto, anterior a 2015 e, portanto, era estas 120 horas de informação, salvo erro. Se não for assim, será mais ou menos parecido com isto. Depois os critérios foram alterados. Eu tive um percurso ao contrário, portanto, eu comecei a trabalhar em 2018 como enfermeiro de trabalho, a fazer enfermagem de trabalho e só depois é que tirei o curso. Tomara a mim ter sido ao contrário, porque não tinha tido, se calhar, a dificuldade que tenho hoje. Infelizmente, desde que terminei o curso para agora, consegui reunir os tais 4 pontos que faltavam e neste momento até pedi uma autorização especial, transitória, à Ordem dos Enfermeiros para completar esta fase e, portanto, terei neste momento, o processo foi novamente aberto, um segundo processo, e, portanto, estarei a aguardar a qualquer momento que isso seja feito. Mas, para todos os efeitos, sou muito teimoso e como gosto muito da formação, vou avançar seguramente, porque é uma fase que eu estou a dar consciente que quero fazer só enfermagem de trabalho e a empresa que neste momento está a negociar comigo tem noção disto e que eu quero ir fazer mais, qualquer coisa, porque não quero limitar a enfermagem de trabalho àquilo que disseram logo no início, o professor Marmeleiro, e bem, que é só coadjuvar o médico nos exames auxiliares de diagnóstico, porque acho que isto é muito redutor. Nós temos muito a fazer. Eu próprio trabalho num hospital privado em que a enfermagem de trabalho não existe. Para um conjunto de profissionais enorme que sofre riscos de todo o género todos os dias, vale muito o trabalho em equipa e o apoio que damos uns aos outros. E isto é importantíssimo. Tenho feito um caminho e penso que quero continuar a fazer esse caminho e, portanto, mais uma vez, obrigado. E fiz questão de também estar aqui hoje no webinar e participar para demonstrar que realmente é preciso a gente estar ciente da nossa legislação, compreendê-la bem e tentar saber exatamente onde é que estamos, em que fase estamos e para onde é que queremos ir. E, portanto, este é o meu testemunho e obrigado mais uma vez. Ok, muito obrigado, Bruno. Lembro-me
perfeitamente do curso, lembro perfeitamente do aluno Bruno, era de facto o aluno mais interventivo, foi um ano muito, muito difícil, aliás, praticamente as aulas foram todas online e que me levou, de facto, a ser muito reticente em relação às aulas online, porque havia, e verificámos que eram muito diferentes. Ao contrário do Bruno e de mais alguns, havia alunos, como é natural, estávamos numa fase também difícil, que entravam e depois não assistiam de facto às aulas, mas depois mais tarde questionavam que não ouviram falar, nunca se falou naquilo e de facto tinha-se falado, eles é que de facto não ouviram. Portanto foi um curso muito difícil, e o Bruno foi o aluno que mais interviu-se muito bem e portanto está bem na memória. Lembro-me também do percurso que fez na TAP. A enfermeira orientadora, a diretora já não está na TAP, mas era de facto também muito interessada e foi excelente. Foram vários alunos, aliás a nossa escola todos os anos leva alunos para a TAP acolhe-os de braços abertos, quando sabemos rejeita outras escolas e dá preferência a esta, por alguma razão será. E portanto, muito obrigado Bruno por esse testemunho e por essa força e aposta na formação, porque 4 pontos, isso vai ser no instante, a formação ou escrever alguns artigos, recolher dados e fazer uma pequena investigação que seja, publicar e garantidamente a curto prazo vamos ter mais um enfermeiro com a competência acrescida. Muito obrigado. Obrigado. Sr. Marmoleiro, acabo por deixar aqui uma questão colocada pela enfermeira Inês Santos, que nos deixou aqui no chat. Boa tarde. Gostaria de saber como é que funciona o processo de concorrer para este cargo profissional da enfermagem no trabalho. É enviar diretamente o currículo para as empresas? Bom, é melhor se calhar andar um bocadinho atrás. E se concorrer para este cargo, isto não é um cargo. É uma função, é uma atividade, é enfermeiro do trabalho. Eu não sei se a senhora enfermeira Inês Santos já tem a competência acrescida, porque se não tem, concorrer não resolve a situação porque não reúne as condições para exercer as funções de enfermeiro do trabalho. Se não reúne as condições de enfermeiro do trabalho, ainda deverá pedir uma autorização transitória para poder começar a trabalhar em enfermagem do trabalho, enviando currículos, dirigindo-se às empresas e fazendo a formação, fazendo a pós-graduação para, como disse agora aqui bem o nosso colega Bruno Silva, submeter o seu processo para ter a competência e poder trabalhar plenamente em enfermagem do trabalho. Se já tiver essa competência, naturalmente será corresponder a convites ou apresentar espontaneamente a sua candidatura a trabalho a várias empresas enquanto enfermeira do trabalho. Portanto, não sei em que circunstância é que ela se encontra e, portanto, se ela quiser esclarecer. Enfermeira Inês, não sei ainda aqui ao encontro da sua questão se gostaria ainda de esclarecer mais algum ponto que pudesse ter ficado por esclarecer relativamente à sua situação. De qualquer forma, aproveitar esta oportunidade para vos dizer que, de facto, as candidaturas para a pós-graduação estão abertas. Eu vou deixar aqui o link com toda a informação sobre o curso, caso queiram então visitar e ver mais informações sobre a pós-graduação ao detalhe. Entretanto, se não houverem mais dúvidas, professor Marmoleiro, penso que depois também podemos dar por encerrado o webinar de hoje, se assim achar bem. Obrigadinho. Sim. Se não houver mais necessidade de esclarecimentos, se ninguém tiver nenhuma dúvida, resta-nos agradecer mais uma vez a todos aqueles que colaboraram e que tornaram possível este webinar. Espero que tenha sido do agrado de todos. Ainda estamos a tempo de esclarecer alguma dúvida que tenha subsistido e entrem na escola e pesquisem e vejam a oportunidade, quando é que começa o curso, qual é o conteúdo, se vai de encontro à disponibilidade dos potenciais candidatos e cá estamos para ajudar e a ultrapassar qualquer dificuldade. Muito obrigado a todos.